Está valendo, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao ao Projeto Chapecó. Eu tô com o Carlos Ribas Responde na cabeça. Ao Projeto Chapecó desta quarta-feira, dia 28 de agosto de 2024, 9 da noite, 21 horas, e você não pode perder porque o estudo hoje está incrível. Você já viu aí na thumb, né, do YouTube sobre os irmãos de Jesus, os outros filhos de Maria, o guia definitivo, tá? Esse estudo tá incrível, eu preparei vários textos, explicações em grego pra você. Você não pode perder, inclusive você vai mandar esse vídeo aqui para aquele seu amigo que estuda a Bíblia com você, para aquele seu conhecido que um dia discutiu, falou, não, Maria, ela só teve Jesus, não teve nenhum outro irmão, não eram irmãos, eram amigos, eram discípulos, eram primos. Manda esse vídeo para eles, tá bom? Lembrando que o Projeto Chapecó, fica comigo até o final, tá? Lembrando que o Projeto Chapecó, ele é patrocinado por Gasfajol, fábrica de joias. Gasfajol com joias lindíssimas, com anéis, com colares, brincos, tudo de qualidade. Entra no site, dá uma olhada, gasfajol.com.br, eles entregam para todo o Brasil. E também a clínica veterinária The Dogs, aqui em Chapecó, é uma clínica de cirurgia veterinária e também é um spa pet com ofurô. Teu cachorrinho chega lá, ele fica relaxado, é uma maravilha. O Burguinho vive lá, tá sempre bem cuidado. E também o dono da The Dogs, o Dr. Fábio Melo, é candidato a vereador aqui em Chapecó, hein? Candidato a vereador. Se você gosta da causa animal, aproveite que tem um bom candidato aí para você votar nas próximas eleições municipais, né? O doutor Fábio Melo. Olha, deixa eu falar um negócio sobre o nosso estudo de hoje, tá? Acho que é legal fazer essa, como é que chama? Essa fala inicial. Eu não tô com esse estudo querendo criar aí um politiquismo religioso contra católico, contra a santidade de Maria, tal. Olha, eu não sou ativista dessa área, então é só um estudo sobre a Bíblia. E é o que realmente eu creio que os evangélicos creem. Por que a Igreja Católica faz esse ativismo acerca de Maria? Porque, para o dogma católico, a Bíblia é só um livro que faz parte do dogma. Mas a tradição da Igreja Católica, para eles, é superior. Então, se na Bíblia não diz que Maria foi elevada, foi assunta ao céu, se na Bíblia não diz, inclusive prova o contrário, que Maria foi sempre virgem, que ela concebeu virgem e permaneceu virgem depois da concepção, o que é algo impossível, porque Jesus nasceu de parto natural. Mas mesmo que houvesse rompido o ímen, ela nunca teve um contato sexual com o homem, com o marido dela, José, nem com outro depois da morte de José. A Bíblia não dá esse relato, mas se na tradição católica eles acreditam que sim, eles vão refutar a Bíblia o tempo todo. Porque para o catolicismo, a tradição fala mais alto do que a Bíblia. Então não adianta discutir católicos e evangélicos acerca de se Maria tinha ou não irmãos, filhos e Jesus tinha irmãos. Não adianta discutir porque eles não vão dar valor à Bíblia, tá bom? É isso, esse é o primeiro ponto. Para o católico, a Bíblia é um livro sagrado, porém não é a única fonte de informação. Por isso que nós evangélicos entendemos que a Igreja Católica não estava correta e lá em 1517 Martinho Lutero fez a Reforma Protestante. Ele saiu da Igreja Católica e montou o protesto que hoje criou os evangélicos, tá bom? É por essa razão. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, tem muita dúvida entre os evangélicos, porque muitos evangélicos que se converteram do catolicismo, eles trazem alguns dogmas incrustados na sua cultura religiosa. Então tem muito evangélico que acha que Maria só teve Jesus, mesmo tendo explicações bíblicas, todas elas que eu vou mostrar hoje para vocês. Outros têm evangélicos que não comem carne na Sexta-feira Santa e outras coisas talvez mais focadas ao rito católico. Então isso serve para você que é evangélico entender o que a Bíblia fala acerca do assunto, ok? Também quero te pedir para você que gosta desse tipo de estudo, que se inscreva aqui no canal, deixe seu like, nós estamos já quase com 100 mil inscritos, 99 mil, e é muito importante que você se inscreva nesse canal, porque toda segunda-feira tem o Carlos Ribas Responde, ao vivo, que eu respondo perguntas de vocês ao vivo, toda quarta-feira tem o Projeto Chapecó, esse estudo bíblico inteligente, e toda sexta-feira tem um programa chamado Na Guerra,
E o Na Guerra de sexta, agora que vem, depois de amanhã, vai ser sobre. Eu não sei o nome do programa, porque eu tô pensando num nome que possa trazer um sentido. Mas Na Guerra da sexta passada, que eu falei do Harry Potter, eu expliquei como que o satanismo, como que o inferno faz para angariar saúde de alguém, para curar alguém lá numa cura mediúnica. Tirar o dinheiro de alguém para colocar prosperidade lá no feitiço. Então, eu até usei um termo, né, que seria a dispensa de Satanás. É uma coisa assim que eu falei na guerra do Harry Potter. E muita gente me mandou mensagem falando, eu nunca ouvi falar sobre isso, faz um programa só sobre isso, e eu achei bem pertinente, de fato, fazer um programa sobre isso. Então, na próxima sexta-feira, ou seja, depois de amanhã, vai ter um programa só sobre isso, a dispensa de Satanás. Eu não sei o nome que eu vou usar para poder chamar a sua atenção para ouvir sobre isso, que é muito importante, para evitar que a gente dê legalidades para o diabo e ele roube de nós a saúde, a alegria, a felicidade, a prosperidade e outras coisas, e passe isso para os outros. Inclusive, eu vou pegar textos bíblicos para mostrar para vocês que isso realmente acontece, ok? Bom, vamos lá. A primeira, eu penso que o primeiro texto que nós temos que começar hoje, no nosso estudo, é esse que está em Mateus capítulo 13, versos 54 a 56. Todos os textos vão passar aqui na tela, aí você pode depois pausar o vídeo e ler e copiar e conferir na sua Bíblia, que é bem importante, anotar no seu caderninho. E, chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de modo que se maravilhavam e diziam, na sua terra, na terra de Jesus, de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? O poder de fazer milagres. Não é este o filho do carpinteiro? Isso em Mateus. Se eu não me engano, em Marcos diz assim, não é este o carpinteiro? Porque Jesus herdou a profissão secular de José. Se José era carpinteiro, Jesus foi carpinteiro também. Não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria? E os seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Ainda lista 4 irmãos e fala-se os nomes. E todas as suas irmãs não vivem entre nós? Então ele tinha pelo menos mais 2 irmãs, que nós estamos no plural, mas eu acredito que são mais de 2, porque o termo todas as suas irmãs indica mais, né? Então, de onde lhe vem tudo isso? Então, essa aqui era a dúvida do pessoal da região de Cafarnaum, aonde Jesus cresceu, uma região portuária. Ali ele exerceu até os 30 anos a profissão de carpinteiro. Ali nasceram-se os outros irmãos. Imagine que ele nasceu 30 anos atrás. Do dia do nascimento dele até a idade de 30 anos, quando ele começa a pregar o evangelho e fazer milagres, Maria estava casada com José, teve outros filhos e filhas. Então, essa família próspera cresceu em meio a essa comunidade de Cafarnaum. E o povo começou a se admirar porque, de repente, o irmão mais velho dessa casa começou a pregar com ousadia, com autoridade. Tanto que eles perguntam de onde lhe vem esta sabedoria e esses poderes miraculosos. De repente o cara é um carpinteiro, né? Mais quieto, não fala tanto, e ele começa a pregar eloquentemente sobre coisas misteriosas do reino dos céus e fazer milagres. E aí, como ele era uma pessoa tida como pessoa comum daquela localidade, as pessoas se admiraram e começaram a questionar. Não é este o filho do carpinteiro? Um outro evangelista diz, não é este o carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria, nós conhecemos a mãe dele, conhecemos o pai. Não é? Nessa época o pai já estava morto, então a mãe estava viva, a mãe é nominada, o pai não. E os seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? É tão real isso que eles citam os 4 nomes de 4 irmãos. Tiago, José, Simão e Judas. E todas as suas irmãs não vivem entre nós. As mulheres normalmente não eram muito citadas, mas aqui faz uma citação sobre elas, né? E todas as suas irmãs. De onde então lhe vem tudo isso? A primeira questão que se discutiu ao longo do tempo é que o termo irmãos aqui não era irmãos, era primos. E os seus primos não faz sentido. Primeiro porque a palavra irmão no grego koiné, que é o grego escrito no livro de Mateus, é adelphos. Adelphos, tá? Que significa, pelo Strong,
pelos léxicos de Strong. Significa um irmão, quer nascido dos mesmos pais ou apenas da mesma mãe, tá? Também pode ser considerado um irmão na fé, da mesma confissão religiosa, adelphos. E primo é anepsios. Anepsios. Primo. Então são duas palavras completamente diferentes. E em Mateus, no capítulo 13, nos versos 54, 55, 56, o termo que se usa e os seus irmãos não são, ali está usando o termo adelphos, o termo grego irmãos, ok? Tá, mas aí nós vamos ter uma situação. Será se esse... Tudo bem, então. Tá no grego irmãos, é irmãos, não é primo. A gente abstém aí da discussão. Não, eram primos. Não, eram irmãos. Não, eram irmãos porque o texto grego diz adelphos. Pronto, ok. Mas não pode ser irmãos da mesma fé? Como os apóstolos eram irmãos da mesma fé? De fato, podem ser, não é? Então, nós já vamos entender isso um pouquinho mais pra frente, tá? Maria, a primeira questão que eu tenho que ver antes de perguntar se esses irmãos são irmãos em Cristo, né? Só que ele era o Cristo. Então, irmãos da mesma fé. Tipo meu irmão da igreja. Esse aqui é meu irmão. Quando eu falo, eu tenho sempre uma confusão em relação a isso. Eu tenho um irmão de sangue, meu irmão mais novo, que eu amo. O nome dele é Michel. E eu tenho um irmão em Cristo, que é um missionário da Jocum, que nós temos uma parceria com ele lá em Curitiba, que também é Michel. Quando eu apresento o Michel, missionário, para alguém, digo, esse aqui é meu irmão Michel, todo mundo associa ele ao meu irmão de sangue. Então eu tenho que sempre explicar, todas as vezes eu tenho que explicar. Esse aqui é o missionário da Jocum, Michel, não é o meu irmão Michel de sangue, tá? Eu sempre tenho que explicar, porque as pessoas que sabem que eu tenho um irmão Michel, mas que não conhecem o meu irmão de sangue Michel, acham que o missionário Michel é o meu irmão, ok? Por conta do nome. Então, assim, quando eu falo irmão, eu posso estar falando em grego adelphos, o mesmo caso. Ah, mas não estão aqui os irmãos de Jesus, né? Adelphos, Jesus em grego. Não estão aqui adelphos Jesus. Aí vai falar lá, Kipas, eu não lembro o nome né? Judá, ok, pode ser. Os irmãos da fé, tudo bem. Mas primeiro, antes de a gente responder essa questão, nós temos que perguntar, Maria permaneceu virgem? O texto de Mateus 1, 25 diz algo bem interessante. Porém, não teve relações com ela. José não teve relações com ela. Não foi ele que engravidou Maria, foi o Espírito Santo. Então ele não havia tido relações com ela então, tá? Porém, não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho. Então toda a gestação, a gravidez dela, José não tocou em Maria, enquanto, ou seja, até que ela desse à luz um filho. Quando ela deu à luz a Jesus, a quem ele pôs o nome de Jesus, depois que ela deu à luz a Jesus, ele estava liberado para ter relações com ela, porque ele era o marido dela. Ok? Então, o texto é bem claro. Porém, não teve relações com ela enquanto ela, tá? Aqui o termo grego utilizado por Mateus para referir-se o conheceu, porque tem um texto que diz assim, porém não a conheceu até que deu à luz a Jesus. Esse termo conheceu é ginosco. Ginosco significa no grego a expressão que está ligada à relação sexual entre um homem e uma mulher. Então Mateus, o evangelista, ele escreve que e José não ginosco Maria até que ela tivesse Jesus, ou até que ela desse à luz Jesus. Então, traduzindo assim ao pé da letra, José não teve relação sexual com Maria até que ela desse à luz o menino que ela deu o nome de Jesus. Até que, depois que deu à luz, ele pôde ter a relação, porque era a bênção de Deus. Porque um casal deveria crescer e multiplicar. Uma mulher que tinha muitos filhos, como diz o Salmo 127, 128, uma mulher e um homem que tinham filhos, eram um casal abençoado, uma família abençoada. Uma mulher bendita era a mulher que tinha filhos, ok? Então a gente já percebe que
ela deu à luz a Jesus. Ok, mas sabe se ela não deu à luz só a Jesus? Ele é o único filho dela? O que a Bíblia diz? A Bíblia diz em Lucas capítulo 2, verso 7. E lembre-se que Lucas é médico. Então o termo de Lucas sobre gestação é o mais técnico e científico possível, porque ele era médico. E ele diz assim: então Maria deu à luz o seu filho primogênito. Enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Primogênito, não é unigênito. Se ele fosse o filho único, e lembrando que Lucas escreveu isso depois que ele conheceu Jesus, lá com 30 anos. Então, Lucas não estava escrevendo isso quando viu Maria ter Jesus no primeiro dia. Porque daí, obviamente, ali, quando Jesus nasceu, até então ele era o único. Quando nasceu o segundo filho de Maria, Jesus deixa de ser o único, unigênito, e passa a se tornar o primogênito. Vocês concordam comigo? Não é? Eu tenho meu filho Thales. Eu tive o Thales, ainda jovem, e ele era o meu primogênito, mas ele era o meu unigênito. Era o único filho que eu tinha, até o Mateus nascer. Quando o Mateus nasceu, agora o Thales se torna o meu primogênito, não é mais único. Então não é mais o unigênito, é meu primogênito. Então é isso. O relato de Lucas, ele é muito claro. Lucas conheceu Jesus, obviamente, depois que Jesus tinha 30 anos. Então, Lucas cita Jesus como filho primogênito. Por quê? Porque Lucas conhecia Jesus, Maria e os irmãos de Jesus e as irmãs, da mesma forma que os moradores de Cafarnaum conheciam a família. Então, quando Lucas relatou, ele relatou Jesus como primogênito de Maria. Ok? Também o texto de João, capítulo 2, verso 12, fala algo bem interessante, ó. Para a gente entender se aquela palavra adelphos estava relacionado a irmãos de Jesus, irmãos de sangue, filhos do mesmo pai e da mesma mãe, ou apenas da mesma mãe, ou se estava ligado a adelphos, a irmãos da mesma fé. Veja, João 2,12. Depois disso, ele foi a Cafarnaum com sua mãe, com sua irmã, com seus irmãos, adelphos, e com seus discípulos do grego. E ficaram ali não muitos dias. Então nós temos aqui uma distinção entre os irmãos da mesma fé sendo chamados de discípulos e os irmãos do mesmo sangue sendo chamados de irmãos. Então veja, Jesus está aqui como ele, com sua mãe e com seus irmãos. Então, consegue imaginar? Jesus, a mãe, o pai já havia falecido, os irmãos e os discípulos. Quem olha, está vendo ali Jesus, Maria, Jesus e a mãe, e vários homens ali, né? Mas desse grupo de homens tem irmãos de sangue, filhos de Maria, e discípulos de Jesus. Todos são irmãos da mesma fé, com certeza, mas ali tem uma distinção que o autor sagrado João, o escritor sagrado João, decide colocar de forma bem clara que neste mesmo grupo, além de Jesus e Maria, existem outros dois tipos de pessoas, irmãos, adelphos, e discípulos, que estão aqui separados em termos bem precisos do idioma grego. Também nós encontramos um outro texto interessante em Atos, que é isso aqui, ó, Atos capítulo 1, verso 13 e 14. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo onde se reuniram. Olha só, Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres. Todos esses são os discípulos, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Se um desses 11 aqui são irmãos de Jesus, daquela lista que nós lemos no começo dos adelphos, Tiago, José, Simão e Judas, se está tratando esses aí como irmãos de Jesus, então por que Lucas, escritor sagrado de Atos, colocaria a lista dos 11 aqui, mais
a citação de que estava Maria, as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então nós temos aqui os apóstolos, as mulheres, provavelmente ali Maria Madalena, Joana e qualquer outra, as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e os irmãos de Jesus. Nós encontramos no mesmo ambiente, no cenáculo, essa citação de que, além dos apóstolos, irmãos da mesma fé de Cristo, estavam também os irmãos de Jesus, ok? Tá bem claro para mim, não há dúvidas sobre isso, tá? Também tem um outro texto interessante de 1 Coríntios, capítulo 9, verso 5, quando Paulo diz assim: será que nós não temos o direito de levar conosco uma esposa crente? Como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas? Veja, ele diz que os apóstolos, outros apóstolos, demais apóstolos que existiam naquele tempo, os irmãos do Senhor, ou seja, os irmãos de Jesus, e ele diferencia, e Pedro. Esse Pedro aqui é o apóstolo Pedro. E os irmãos do Senhor são, nesse caso aqui, provavelmente Tiago e Judas, daquela listinha que nós lemos, os 4 primeiros, que são autores de livros da Bíblia, que é o livro de Tiago e o livro de Judas antes do Apocalipse. Então, olha só, será que não temos o direito de levar conosco uma esposa crente? Paulo falando, né? Dizendo assim, poxa, vocês podiam suprir as nossas necessidades. Só vocês têm direito de ter uma família e tal. Eu, que sou um apóstolo de Cristo, nós não temos o direito de levar conosco uma esposa crente? Assim como também fazem os demais apóstolos, os irmãos de Cristo, ou os irmãos do Senhor, que são apóstolos. E Cefas, e Pedro, é um apóstolo também. Novamente, a distinção dos irmãos de Jesus e de um apóstolo, que no caso é Pedro. E aqui em João capítulo 7, verso 3, 4 e 5, tem outro texto super interessante. Então os irmãos de Jesus se dirigiram a ele e disseram, isso aqui é quando os irmãos de Jesus, antes de se converterem, eles não queriam que Jesus estivesse com eles. Então olha o que diz lá em João. Então os irmãos de Jesus se dirigiram a ele e disseram, deixe este lugar e vá para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que você faz. Então Jesus está em casa, os irmãos dele estão vendo ele fazer obras, milagres ou algo assim, e eles dizem para Jesus, vá para a Judéia, sai daqui de casa, fica aqui não, que os seus discípulos vejam o que você faz. Então eles distinguem, nós somos irmãos, Jesus está conosco, mas Jesus tem discípulos na Judéia, então vai lá com seus discípulos, não fique aqui conosco, seus irmãos de sangue. E ele diz, porque se alguém quer ser conhecido, não pode realizar os seus feitos em segredo. Já que você faz essas coisas, manifeste-se ao mundo. Acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. E aqui tem uma história fantástica, porque é pacífico já na doutrina teológica de que os irmãos de Jesus se converteram após o chamado messiânico dele. Após o batismo dele no Rio Jordão, após eles verem milagres acontecendo, e ainda uma aceitação teológica de que o apóstolo Tiago, autor da epístola de Tiago, no Novo Testamento, se converteu após a ressurreição de Jesus. Tá? Então, você percebe que Jesus tinha ali dentro de casa os seus irmãos, né? O próprio Cristo diz que um profeta não tem honra na sua própria casa. Ele poderia estar se referindo isso à cidade que ele cresceu, mas também fazendo uma referência à sua casa mesmo, aos seus irmãos sanguíneos, seus irmãos de sangue. E os irmãos, João cita que os irmãos pediram para ele ir para a Judéia, porque João diz que os próprios irmãos de Jesus não criam nele. Aqui não tem como voltar, inventar uma outra história, são os irmãos de sangue Adelfós, os irmãos de Jesus, ok? Também tem um texto interessante de Gálatas 1,19, quando Paulo fala aos Gálatas, ele diz, e não vi outro dos apóstolos, a não ser Tiago, o irmão do Senhor, que é esse que, pela tradição cristã, nós acreditamos que ele se converteu após a ressurreição de Jesus. Então, Paulo fala aos irmãos da Galácia que Tiago é irmão de Jesus. E também na epístola de Judas, ele se denomina dizendo Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago.
aquele que Paulo diz que é irmão de Jesus. Então Judas também se converteu tardiamente, e ele não é o Judas Iscariotes e não é o Judas apóstolo, Judas Tadeu, apóstolo de Jesus, não é. É outro Judas, que era um nome relativamente comum da época, irmão de Tiago, aos que foram chamados, são amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Então aqui nós temos também uma indicação de que Judas, da epístola de Judas antes de Apocalipse, era irmão de Jesus Cristo. Bom, pois bem, onde que eu quero chegar com toda essa explanação bíblica para você? Maria foi, com certeza, a mulher mais especial do seu tempo. Com certeza. A mulher mais santa, mais devota a Deus, mais cumpridora das leis de Deus do seu tempo. Eu já ouvi, infelizmente, alguns pregadores evangélicos dizendo: Maria era uma qualquer, os católicos idolatram Maria, ela era uma qualquer. Jamais. Deus não escolheria uma qualquer para ser a mãe de Jesus Cristo na terra. Maria, ela criou o Filho de Deus. Maria não é a mãe de Deus, embora a Igreja Católica queira fazer um malabarismo literário para tentar fazer com que Maria seja a mãe de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo veio sobre Maria, então o Espírito Santo é o pai, Maria é a mãe e Jesus é o filho. Isso é uma idolatria perigosa, isso é um paganismo perigoso e não se deve levar em conta. Maria foi uma mulher santa, com certeza, mas Maria careceu de salvação, tanto quanto qualquer outro. A prova disso é que nas bodas de Caná, quando o vinho acaba, e Maria chega para Jesus e fala para ele: filho, o vinho acabou, ele olha para ela e diz: mulher, que tenho eu contigo? Por que ele disse isso? Porque ali seria o início do seu ministério, ali é o grande primeiro milagre de Jesus. O grande primeiro milagre. Ele fez outros milagres antes, possivelmente, porque nós lemos um texto que os irmãos dele diziam: vai fazer essas coisas lá para as pessoas verem, você está fazendo aqui em segredo. Mas era o milagre de início do seu ministério messiânico. E naquele momento Maria entendeu que até ali ela foi a mãe de Jesus, de Yeshua ben Yosef, o nome judeu dele, né, judaico dele. Yeshua ben Yosef. Agora ele deixava de ser o Yeshua ben Yosef e passava a ser Yeshua HaMashiach, que é Jesus o ungido, o Messias. Ele deixava de ser naquele momento Jesus o filho do carpinteiro e passava a se tornar Jesus o filho de Deus, ou Jesus o Messias, ou Jesus o ungido, porque Messias vem de Mashiach, vem de Mesh, unção, Jesus o ungido. Então, veja, ela entendeu e ela falou o quê para os serventes? Façam tudo o que ele vos disser. Ela entendeu e ela se colocou na posição de serva. Maria foi serva de Jesus. Maria foi mãe de Jesus da concepção virginal até o dia das bodas de Caná. E a partir dali ela sempre continuou sendo mãe. Claro que não deixou de ser mãe, mas naquele instante ela entendeu: opa, aqui starta o ministério messiânico de Cristo, aqui eu me coloco na posição de serva e agora eu cuidei dele, eu trouxe ele até esse momento e agora ele assume o papel de Messias. A idade de 30 anos era a idade sacerdotal. Um levita poderia ser levita a partir dos 20 e um sacerdote só a partir dos 30. Então ela levou Jesus até a idade sacerdotal e ele tomou destino do que tinha que fazer. O chamado do Filho de Deus era ser o sacrifício único, ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele tinha essa única missão. Agora, é bem importante entendermos que Maria não poderia sofrer uma consequência, uma punição, por ser a mãe do Filho de Deus. Então, sim, ela teve seu marido, José, ela era casada legalmente, ela teve seus outros filhos, a Bíblia cita os nomes que nós vimos aqui no início do vídeo. Ela foi bem-aventurada, foi feliz, teve filhos e filhas. Jesus teve irmãos e irmãs. Jesus teve irmãos que não acreditavam nele no começo. Jesus teve irmãos que se converteram depois que ele ressuscitou. E tudo isso está relatado na Bíblia, conforme nós apresentamos para vocês hoje. Qual que é o motivo disso? É abrir os olhos para a teologia bíblica e fazer entender que Maria era uma mulher santa, mas uma mulher como qualquer uma de nós. Ela não é uma super mulher, uma super santa, uma deusa. Ela não é a mãe de Deus de forma alguma. Ela é a mãe do Filho de Deus. Ela foi
abençoada, bem-aventurada por Deus, para gerar no seu útero o Filho de Deus concebido pelo Espírito Santo. Nada mais do que isso. Teve que seguir a Cristo como qualquer um de nós, teve que receber a salvação pelo sacrifício vicário, substitutivo de Jesus na cruz, como qualquer um de nós. Somos gratos a Maria, da mesma forma que somos gratos ao apóstolo Paulo, autor é o Espírito Santo, escritor da maior parte das epístolas da Bíblia, o maior escritor bíblico, não é? E como somos gratos a Moisés, como somos gratos a todos esses grandes homens e mulheres de Deus que trouxeram a história até nós hoje, e que foram ferramentas de Deus para o nosso crescimento e para trazer o conhecimento de Deus e de Cristo através dos seus relatos. Senão nós não teríamos a Bíblia hoje. Mas além disso, Maria teve outros filhos e filhas. Ela foi abençoada. Foi uma mãe abençoada. Tá bom? Gostou desse conteúdo? Espero que você tenha gostado. Se você chegou agora no vídeo, pegou o vídeo pelo final. Espera, vai terminar agora, o vídeo fica gravado. E aí você assiste do começo, porque tem todos os versículos bíblicos aqui explicando tudo que eu acabei de falar. E você vai poder anotar, vai poder comentar. Comente livremente o que você acha, se você é católico, o que você acha, se você é evangélico, se você é ateu. Seja bem-vindo ao canal sempre. Se você não é inscrito, eu te convido a se inscrever e assistir vários vídeos. Nós temos sempre, segunda-feira, 21 horas, horário do Brasil, né? Horário de Brasília. Carlo Ribas Responde, ao vivo. Quarta-feira, 21 horas, esse estudo aqui, Projeto Chapecó. E sexta-feira, 21 horas, Na Guerra com Batalha Espiritual. Ok? Meu site é carloribas.com. Lá você encontra uma infinidade de coisas. O site é bom, hein? Vou até mostrar para vocês, porque o site é muito bom. Olha lá, carloribas.com, entra no site, rola o site para baixo, tem aqui, ó, quer fazer mentoria comigo, clique aqui, tem o nosso canal do YouTube, aqui tem minha bio, quer saber quem eu sou, minha formação, eu sou teólogo, neurocientista, escritor, blá blá blá, tá tudo aqui, ó, tá tudo aqui. Leia lá, gostei de você, hein, quero te convidar para pregar na minha igreja, clica aqui, ó, abre um formulário, você preenche e me leva na sua igreja para palestrar, para pregar. Aqui tem meus livros, e-books e apostilas, tem a nossa loja, clica aqui para conhecer a loja. Meus cursos online, são vários cursos, são centenas de horas de aulas gravadas, acesso vitalício, apostila, certificado, tá tudo lá, clica aqui, todos os cursos para você conhecer. Se você quiser fazer doações ao ministério para nos ajudar na obra missionária, aponta ali, faz um Pix pelo QR Code ou clica aqui para doar por cartão, boleto, do jeito que você quiser. Se quiser fazer pedido de oração, clica aqui no pedido de oração, envie seu pedido de oração sempre que você precisar. Quer saber o que é o nosso projeto Ovelha Fiel? Clica aqui e leia. Leia para você entender o que é, tá bom? E é isso. E eu tenho eu fiz uma promoção essa semana de novos inscritos aqui do YouTube. Tem muita gente que é inscrito novo aqui no canal. E é muito legal tê-lo comigo no YouTube. E muita gente quer aprender mais de batalha espiritual. Eu tenho uma faculdade de libertação e de batalha espiritual 100% online. São mais de 220 horas aulas gravadas, acesso vitalício, PDF, certificado, tem tudo. É muito completo. Só que eu fiz uma promoção, veja, se chama Escola Avançada de Libertadores. Tem duas fases por enquanto. Hoje, em 2024, tem duas fases. A gente vai gravar a fase 3 ainda. Nas duas fases tem mais de 220 horas aulas. A fase 1, 9 matérias, lá no site. A fase 2, mais 9 matérias. Deixa eu falar da fase 1 para vocês. Cada matéria, ela tem 4 aulas, tá? Se você clicar em qualquer uma delas aqui, você vai abrir ali o esquema da aula, você vai ver quais são os conteúdos. 4 aulas, 12 horas aulas gravadas, vitalício, você acessa quantas vezes você quiser. Me formei já, bloqueio meu acesso? Não, daqui a um ano você quer voltar e refazer todas as aulas? Pode estudar, tá tranquilo. Baixa o PDF, faz prova, pede certificado, tudo. Cada matéria custa R$ 297,50. Eu acho muito barato. Por quê? Porque é um investimento, você paga uma vez só na vida e fica para você para sempre. Se você quiser comprar todas as 9 matérias da fase 1, todas as 9 matérias da fase 1, ela custa R$ 2.677,50. Faz aí, 297,50 vezes 9, dá esse valor aqui. Tem todas essas matérias que você está vendo aqui, ó, tá?
Formação avançada em libertação, mapeamento espiritual, estabilização de ambientes, oração de guerra, libertação, tem um monte, conquista de território, tem um monte, tá tudo aqui, ó, tá? Se você for comprar, depois você assiste esse vídeo tutorial aqui, ó, porque aqui te ensina como você paga. Ó, vou até clicar para ver aqui, ó. Te ensina como pagar, como acessar o curso comprado, como alterar a senha, tá? Então olá, tudo bem? Eu tô aqui para te ensinar a se cadastrar no meu site para poder comprar cursos, estudar nos cursos que você comprou, fazer o acesso no site e solução de problemas, como por exemplo, trocar as senhas. Vem comigo. Aqui no site, na tela principal, você tem esse menu aqui em cima, ó, minha conta. Clique nesse menu. Olha que fácil. Eu fiz um vídeo super fácil para você entender como que você acessa o teu curso, tá? Tá tudo bem, mas Pastor Carlos, é um valor agregado alto, R$ 2.677,50 é muita grana. A gente parcela em até 12 vezes no cartão. Mas para alunos novos, eu criei um cupom de desconto que vai te dar R$ 2.000 de desconto. Em vez de você pagar R$ 2.677,50, você vai pagar apenas R$ 677,50 e eu ainda coloquei em 6 vezes sem juros. 7 vezes já tem um jurinho, 8 vezes jurinho, 12 vezes jurinho. Mas se você quiser pagar em até 6 vezes, sem juros, você faz aí, ó, 677,50 dividido por 6, dá 100 e pouquinho por mês, você compra todas as 9 matérias do primeiro módulo, da fase 1 da Escola Avançada de Libertadores, acesso vitalício, 9 certificados, todos os PDFs, tudo, tá? Como é que funciona? Clique em comprar, vai lá no meu site, carloribas.com, clica lá, depois eu faço o caminho inverso. Tá? Clique em comprar. Não, vou fazer tudo de novo, senão você vai se perder. Vamos lá. Entra no site carloribas.com. A descrição tá no vídeo. Você clica no link, tá no vídeo aqui embaixo na descrição. Aqui, ó, EAL fase 1, tá vendo ali? Completo. Clica nele. EAL fase 1, completo. Fase 1. A fase 2, não, a fase 1. Aí você desce aqui, ó. O acesso é imediato, pagou imediato. Ah, mas eu paguei no Pix e deu lá que tá processando. Esquece isso, o Pix ele fica dando esses problemas. Pagou, saiu da tua conta o dinheiro, tá pago, já vai acessar na hora. Não tem esse negócio. Ó, fase 1 completa, tá aqui. Aqui no campo cupom, escreva o que tá aqui embaixo, ó. EAL, E de escola, A de avançada, L de Libertadores, EAL 2000. 2000 é o valor que você vai ganhar de desconto. EAL. Eu coloquei ali? Não, peraí. EAL 2000. Pode ser em minúsculo, pode ser em maiúsculo, do jeito que você quiser. Aplica o cupom, olha o que vai acontecer aqui. Ele remove R$ 2.000 e deixa todo o curso fase 1 por R$ 677,50. Tá bom? Ah, peraí, por que deu? Ah, deu errado aqui por causa disso aqui, ó. Tá com 2. Atualizar carrinho. Tava 2 real ali, ó. Agora sim, ó. Agora sim. Tava comprando 2, vocês viram a quantidade? Cuida sempre da quantidade, bota uma só. E aqui, ó, 2.677 por apenas 677,50. Removeu R$ 2.000. Aí eu vou ali em finalizar compra e, que tá aqui, deixa eu baixar um pouquinho a tela aqui, tirar esse cupom da frente. Vou aqui, ó, em finalizar a compra, coloco os meus dados e compro, tá bom? Então, você quer fazer no cartão, 6 vezes sem juros. Quer fazer no Pix, à vista, não tem jeito. Não é? R$ 2.000 de desconto. Só que tem um detalhe, tá? É para os primeiros 10. Os primeiros 10 novos alunos. Então, tem 10 cupons liberados. Corre lá e faz a sua compra agora e vem estudar comigo na EAL. Detalhe, dentro da sala da EAL tem também o grupo do Telegram. Aí você entrar no grupo do Telegram dos alunos, você conversa com a gente, é muito, muito legal. Não esqueça de estudar comigo. Combinado? Bom, vamos lá. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, comente, ative o sininho, mande esse vídeo para alguém, tá? Que esse vídeo tá muito legal. Tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Esse vídeo foi um pedido do meu filho Thales. O Thales pediu: pai, explica para mim aí sobre os irmãos de Jesus. Ele deve estar ensinando alguém, conversando com algum amigo. E eu falei: filho, ele perguntou, você não tem no seu canal do YouTube? Eu falei: acho que deve ter, mas eu não sei. Ah, deixa que eu faça um vídeo novo lá no Projeto Chapecó, e aí você manda o vídeo pros seus amigos. Então, Thales, beijo, meu filho. Tá aqui o estudo que você me pediu. Deus te abençoe. E vocês todos, eu te vejo vocês sexta-feira no Na Guerra, às 21 horas, com um estudo incrível sobre
a dispensa de Satanás. Fique esperto, porque é muito real sobre o perigo que é darmos legalidade ao demônio, ao inimigo, para que ele roube a nossa felicidade, a nossa saúde, a nossa prosperidade. Fique atento e até sexta-feira. Tchau, tchau.